Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui na Escola Unicista. Eu sou Claite Ecker e junto com a Bruna nós estaremos aqui para mais um dia do estudo do Manual de Professores, onde nós estamos estudando as características do professor de Deus. A Bruna já está chegando por aqui e hoje nós vamos falar sobre a generosidade e a paciência. Vamos olhar para essas características do Manual de Professores. Sejam todos bem-vindos e é uma alegria imensa estar aqui desfrutando desse momento com vocês e aprendendo um pouco mais sobre o professor de Deus. A Bruna já está chegando por aqui. Olá, Bruna. Já vou te aceitando aqui. Deixa eu só abrir aqui. Aceitar a Bruna. Ok. Ô, dona Helena, que delícia! Vai estar aqui com a gente hoje, que delícia. Oi, estou te vendo hoje. Eu também, que bom, né? Estamos nos vendo. Que bom. Eu tô aqui morrendo de calor, tá frio. Eu Mas estou eu estou com calor. coberta nas pernas já, você acredita? 3 Oi, graus. Cris, minha irmã, seja bem-vinda. Hoje nós vamos estudar as características de Deus. Hoje nós vamos olhar para a generosidade e a paciência. Sejam todos bem-vindos. Eu estou com calor, Bruna, mas aqui tá frio. Eu estou com aqueles calorões, sabe? É. Ai, hoje é um dia que deu bastante em mim. Mas vamos lá, seguimos. Oi, mana, seja bem-vindo. Então, vamos seguindo aqui o Manual de Professores. Só então trazendo aqui informações que a Bruna já fez: a ausência de defesa, a alegria, a gentileza, a tolerância, a honestidade. E eu quero falar um pouquinho antes da gente começar, Bruna, sobre o desenvolvimento da confiança, que eu fiquei de falar e daí não consegui vir mais para as lives, né? Então eu quero trazer um pouquinho sobre aonde eu me encontro, aonde eu me vejo. Então, assim, eu particularmente ainda me vejo tramitando em todos. Eu me vejo ainda muito tramitando, eu vejo que eu oscilo em algum deles ainda. Lógico que me vejo mais no 7 e no 8. Ainda me vejo lá no 7 e no 8, né? São os desenvolvimentos lá, que são as... Deixa eu só trazer a leitura aqui de novo, para quem vai ver aqui, para se atualizar. O período da defesa, né? Que é o primeiro. Depois vem o período da seleção, né? E depois vem o período de abandono, o período de assentamento, e o período de desassentamento, e o período de consecução. Então, eu ainda me vejo tramitando neles ali. Bruna, você que está aí mais comigo, você me vê como? Como que você me vê aí nesse... A gente ressoa nesse lugar. A gente fica indo e voltando muito nessa confiança, mas é um processo natural, né? Por exemplo, ali deixa claro que o professor de Deus não julga. E eu não me vejo ainda nesse lugar de pensamentos neutros 100% do tempo, ou não entrar em nenhum tipo de julgamento, seja o julgamento para o bem ou o julgamento para o mal, né? Porque tanto a gente julgar isso está certo, isso está errado, já é um julgamento. Então, estar nesse lugar apenas de observador da cena é um caminho ainda a ser percorrido. No momento que a gente diz está certo, a gente já validou o errado e já se perdeu, Sim. né? Mas vamos seguir aqui, então. Então, você faz essa parte... Tá. Vou começar lendo generosidade, dei uma olhadinha aqui, já vi que é um texto Paulo, pequeno, seja porém bem bem-vindo. profundo. Vamos Eu dar não um tô vendo oi aqui pro quem tá pessoal que tá entrando. chegando. Olha aí. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer. Passou muito rápido aqui, deixa eu ver. Paulo, a outra Isso é é minha mãe. Oliveira.
Nega Oliveira Carvalho, seja bem-vinda. Paulo, seja bem-vinda. Dona Helena, Cris. Parece que entrou mais alguém ali, mas subiu, eu não consigo baixar. Sejam bem-vindos. Pode começar. Então vamos lá. Vou dar seguimento aqui na leitura dessa característica do professor de Deus, que é a generosidade. Vamos ler uma vez, ler novamente, comentar, que é um texto bem profundo. Então vamos lá, qualquer coisa vai me parando aí no meio, claro. O termo generosidade tem um significado especial para o professor de Deus. Não é o significado usual da palavra. De fato, é um significado que tem que ser aprendido e aprendido muito cuidadosamente. Como todos os outros atributos dos professores de Deus, esse se baseia, em última instância, na confiança. Pois sem confiança, ninguém pode ser generoso no sentido verdadeiro. Então, observa que aqui já fala de uma generosidade aos olhos do mundo, mas aqui está falando de uma generosidade no sentido verdadeiro. Vamos aprofundar. Para o mundo, generosidade significa dar para os outros, entre aspas. No sentido de abrir mão. Para os professores de Deus, significa dar para poder ter. Isso tem sido enfatizado em todo o texto e no livro de exercícios. Mas talvez seja mais alheio ao pensamento do mundo do que muitas das outras ideias do nosso currículo. Então, observa que o sentido do mundo, generosidade, é quando eu abro mão de algo que eu considero meu, que me pertence, como, por exemplo, a gente vê muito generosidade vinculada a dinheiro. Eu faço uma doação, eu tiro esse dinheiro de mim e dou para o outro. É como se eu estivesse perdendo aquele dinheiro, mas eu não me importo com isso, porque eu sou muito boa, eu sou muito generosa. Então, eu dou para o outro. Ou, por exemplo, sei lá, se eu for fazer um atendimento de graça, eu estou sendo generosa aos olhos do mundo. Então, quando a gente doa o nosso tempo, a gente doa o nosso dinheiro, a gente tira, sei lá, nossas roupas, comida que a gente tem em casa. Então, aos olhos do mundo, generosidade é quando eu abro mão de algo para dar ao outro. E aqui já está trazendo uma outra visão sobre generosidade. Para os professores de Deus, significa dar para poder ter. Isso tem sido enfatizado. Pode falar. Aqui já entra naquela lição que está lá no livro que diz, né? Dar e receber se dá ao mesmo tempo. Sim. Eu até separei, depois para trazer mais clareza. Ah, que legal. Então, vou deixar. Porque eu acho que vai ser necessário para a gente clarificar bem essa questão do dar para poder ter. Mas vou terminar de ler generosidade. Isso tem sido enfatizado em todo o texto do livro de exercícios, mas talvez seja mais alheio ao pensamento do mundo do que muitas das outras ideias no nosso currículo. Sua maior estranheza está simplesmente na obviedade da reversão que faz no modo de pensar do mundo. No sentido mais claro possível e no mais simples dos níveis, a palavra significa exatamente o oposto para os professores de Deus e para o mundo. Então, vamos abrir a nossa mente aqui. Generosidade, aos olhos do mundo, é uma coisa, aos olhos da unidade, é algo completamente oposto. O professor de Deus é generoso por interesse para com ele mesmo. Aí coloca-se um asterisco aqui, essa palavra para ele mesmo, para dar mais ênfase. Isso não se refere, no entanto, ao ser de que ele fala o mundo. O para com ele mesmo, ele não está falando do ser egóico, da Bruna. É o ser em última instância. E isso não se refere, no entanto, ao ser de que ele fala o mundo.
O professor de Deus não quer nada que não possa dar aos outros, porque compreende, por definição, que isso não teria valor algum para ele. Para que iria querer tal coisa? Só teria a perder com isso. Não poderia ganhar. Portanto, ele não busca aquilo que só ele poderia ter, porque essa é a garantia da perda. Ele não quer sofrer. Por que razão infligiria dor a si mesmo? Então, presta atenção nessa pergunta, porque a gente vai ver depois ali no exercício que dar e receber se dá ao mesmo tempo, porque quando eu estou dando para o outro, eu estou dando a mim mesma, porque somos uma única mente. Então, por que razão infligiria dor a si mesmo? Mas ele quer ter para si todas as coisas que são de Deus e, portanto, são para o seu filho. Essas são as coisas que lhe pertencem. Essas ele pode dar com generosidade verdadeira, protegendo-as sempre para si mesmo. Então, antes da gente comentar, eu vim aqui na lição 108 para esclarecer um pouquinho mais sobre essa questão de dar a si mesmo. Lição 108. Dar e receber são um só, na verdade. A visão depende da ideia de hoje. A luz está nela, pois reconcilia todos os opostos aparentes. E o que é a luz, senão a resolução nascida da paz de todos os teus conflitos e pensamentos equivocados, fazendo de todos eles um só conceito, que é totalmente verdadeiro, até mesmo esse virá a desaparecer, porque o pensamento por trás dele aparecerá para tomar o seu lugar. E agora estás em paz para sempre, pois o sonho acabou. A luz verdadeira que faz com que a visão verdadeira seja possível não é a luz que os olhos do corpo contemplam. É um estado da mente que veio a ser tão unificado que a escuridão não pode ser percebida de forma alguma. E assim, o que é o mesmo é visto como um só, enquanto o que não é o mesmo permanece despercebido, pois não existe. Essa é a luz que não mostra opostos, e a visão tem sido curada, tem o poder de curar. Essa é a luz que traz a tua paz e as outras mentes, para compartilharem dela e ficarem contentes por serem unas contigo e com elas mesmas. Essa é a luz que cura, porque traz a única percepção baseada num só ponto de referência do qual vem um só significado. Aqui, tanto dar quanto receber são vistos como aspectos diferentes de um só pensamento, cuja verdade não depende de qual é visto como o primeiro, ou qual parece estar em segundo lugar. Aqui compreende-se que ambos ocorrem juntos, para que o pensamento permaneça completo. E nessa compreensão está a base na qual todos os opostos são reconciliados por serem percebidos do mesmo ponto de referência, aquele que unifica esse pensamento. Um só pensamento, completamente unificado, servirá para unificar todos os pensamentos. Isso é o mesmo que dizer que uma só correção será suficiente para todas as correções, ou que perdoar totalmente um irmão
é o suficiente para trazer a salvação de todas as mentes, pois esses não passam de casos especiais de uma só lei que se mantém para todo tipo de aprendizado, se for dirigido por aquele que conhece a verdade. Aprender que dar e receber são a mesma coisa tem uma utilidade específica, pois pode-se tentar isso com muita facilidade e ver que é verdade. E quando esse caso específico tiver provado que isso sempre funciona, em todas as circunstâncias que é feita essa tentativa, o pensamento por trás dele pode ser generalizado a outras áreas de dúvida e de dupla visão. E a partir daí, ele se estenderá para finalmente chegar ao único pensamento que é a base de todos os outros. Hoje, praticaremos o caso específico de dar e receber. Usaremos essa simples lição naquilo que é óbvio, pois tem resultados que não podemos perder. Dar é receber. Hoje tentaremos oferecer paz a todos e ver quão rapidamente ela retorna a nós. Luz é tranquilidade, e nessa paz que a visão nos é dada, nessa paz que a visão nos é dada e podemos ver. Aí depois segue falando de como fazer as práticas. Então fica claro que dar e receber se dá ao mesmo tempo, porque nós somos, em última instância, uma única consciência. Então, essa característica desenvolvida no professor de Deus e passou lá pelos estágios da confiança, e já chegou naquele momento, por exemplo, que ele já não julga mais, ou está transitando nesse lugar de, opa, vou começar a julgar, deixa eu dar um passinho para trás. Ele também vai desenvolver a característica da generosidade. Porém, ele vai entender que ele não precisa perder algo para ser generoso. Eu não preciso entrar, a Cleita gosta muito de falar sobre isso, sobre o amor sacrificial. Eu não preciso sacrificar a minha vida ou perder algo para que eu seja generoso. Porque no momento que eu estou dando, eu também estou recebendo. Pode falar, claro. É entender que a gente utiliza da eu tenho dificuldade para falar essa palavra, mas eu vou bem com calma e falo ela. Generosidade. Sim. A gente trabalha no mundo de uma forma equivocada essa característica, porque a gente, eu caí, tá me vendo? Não, tô te vendo. Deu só uma travadinha, mas tô te ouvindo. E agora travou um pouquinho. Vocês estão conseguindo ouvir? Voltei. Tá uma confusão aqui. Voltei, né? Voltou. Tá, vamos lá. Eu sei que tá, alguma configuração do meu celular, porque nas lives tá acontecendo isso. Uhum. Então, assim, a gente tá no jeito equivocado, porque a gente, como a Bruna falou antes, a gente entende que é doação, a gente entende que é dar aquilo que falta para o outro, porque está faltando para o outro. Na verdade, o outro é você, né? A gente sabe aqui que o curso fala isso pra gente, é uma única vida. E aí a gente se vê como maior do que o outro, então a gente se vê muito especial na maneira que a gente utiliza essa característica da generosidade, né? Essa é uma coisa que eu já observei em mim, já trabalhei muito em mim. Quando eu vou dar algo para alguém, não é deste lugar da onde falta para o outro e da onde eu sou maior do que o outro, né? Porque a gente se põe nesse lugar. Ah, eu vou dar para aquele coitadinho que não tem. Sim. Só que não há falta, todos têm tudo. Só que, de repente, aquela coisa ali que eu estou utilizando e eu vou entregar para o meu irmão, é algo que no momento não estou usando, por exemplo, mas não desse lugar de grana. Eu vou dar um exemplo claro que eu faço. Às vezes eu sou convidada pela vida
a gente mora aqui em cidade grande, tem bastante pedintes, né? Eu tenho uma frase que eu gosto de falar, assim, quando eu sou convidada, às vezes, a fazer uma doação. Porque a vida te convida, né? O tempo Sim. todo para as coisas. Então, eu tenho uma coisa que eu faço, que agora faz tempo que eu até não dou nada, assim, mas quando eu dou um dinheiro para um morador de rua, alguma coisa assim, eu sempre falo, lembre-se que você também pode. Para que eu possa entrar nesse lugar igual a ele. Para que eu não possa para que eu não me separe dele olhando ele como um pedinte e eu como alguém que é maior do que ele. Então eu gosto de falar isso, lembre-se que você também pode. Porque isso me parece, para mim, que me coloca igual a ele. Sim. Né? Porque eu acho que a generosidade precisa nos aproximar e nos integrar, e não nos separar. E a gente usa ela, essa característica, de uma forma que nos separa, né? Sempre de uma forma que nos separa, sempre com esse movimento que a gente traz de superioridade. O outro está aqui, eu estou aqui, eu sou tão generoso, olha como eu sou tão generoso. E isso também implica com a gratidão dentro da generosidade, que a gente também vê lá num dos exercícios, né, Bruna? Que tem vários exercícios que atrela a essa generosidade aqui, né? Quando a gente faz lá, a gente percebe. É assim que eu vejo essa... Vou deixar tu trazer um pouco mais aí, que você Só leu. que ele falou aqui que esse aspecto da generosidade verdadeira está sendo falado em muitos dos livros, em muitos exercícios do livro. Eu vou ler novamente essa parte 2, que fala do porquê que o professor de Deus, ele trabalha a generosidade dessa forma, porque ele entende que quando ele está dando para o outro, ele está dando para si mesmo. Porém, ele só escolhe dar aquilo que é verdadeiro. Essa é a verdadeira generosidade. Ele não se prende às ilusões. Ele só dá o que é verdadeiro. O professor de Deus é generoso por interesse para com ele mesmo. Isso não se refere, no entanto, ao ser de que fala o mundo. O professor de Deus não quer nada que não possa dar aos outros, porque compreende, por definição, que isso não teria valor algum para ele. Só uma paradinha aqui, Clarita, porque ó, isso que você me falou, você também pode. Eu vejo que ali você trabalhou as duas generosidades. A generosidade do mundo, que é dar dinheiro para aquele que não tem, e a generosidade verdadeira de olhar para esse outro como igual. Eu sou você e você sou eu. Você também pode. Naquele momento, se essa pessoa está presente ou está disponível para se lembrar, ela recebe exatamente aquilo que ela precisava. E ela não precisava do dinheiro. Ela precisava da lembrança de que ela também pode. Então, o professor de Deus só dá a verdade. Essa é a maior generosidade. Não sei se faz sentido para você olhando dessa forma. Sim, porque me fugiu o que eu ia falar ali. Tá, deixa, vamos seguindo aqui, daqui a pouco volta. Eu vou seguir nessa parte, ó. O professor de Deus não quer nada que não possa dar aos outros, porque compreende, por definição, que isso não teria valor algum para ele. Para que iria querer tal coisa, só teria a perder com isso. Não poderia ganhar. Portanto, se ele não busca aquilo que só ele poderia ter, porque essa é a garantia da perda. Ele não quer sofrer. Por que razão afligiria dor a si mesmo, mais uma lembrança de que o outro sou eu? Então, se eu olho para o outro como um coitado, se eu tiro a força do outro, se eu vejo o outro como incapaz, eu preciso ajudar porque ele não dá conta sozinho. Nossa, se não sou eu na vida dessa pessoa, não sei o que seria da vida dela. Quantas vezes a gente já nos pegou pensando assim, ou falando de alguém dessa forma? E eu acho que a generosidade nos convida, é uma característica que nos convida a nós dissolver a ideia de coitado, que tem muito, né, no mundo ainda. O quanto a gente olha o outro
como coitado. Só que o outro está vivendo exatamente aquilo que ele precisa. Então, eu preciso olhar desse lugar sem o julgamento, né? Sem de que, geralmente a gente vai olhar, eu lembro assim que quando eu era nova, uns 17 anos que eu cheguei a morar em Curitiba e eu vim do interior, eu não via muito morador de rua, então eu me apavorava, eu tinha uma pena, um sentimento muito ruim. É muito egóico esse sentimento. Sim. É porque está dizendo, então, que eu estou separado do meu irmão e que eu sou melhor do que ele. E que eu sou especial e ele não. Sim. Sendo que ele está só vivendo a experiência dele. E ele tem tudo o que ele precisa. Ele, na verdade, nós não precisamos, em última instância, a gente precisaria cuidar bem de nós mesmos. Né? E aqui ele está nos convidando mesmo. Aqui tem uma parte aqui que ele fala, né? Ó, para o professor de Deus, significa dar, né? Dar para poder ter. Então, aqui ele está dizendo, isso tem sido enfatizado em todos os textos. Ah, tá, mas era antes aqui que eu queria ler. Aqui de noite a luz é ruim para mim enxergar, gente. Vamos lá, devagar e eu consigo. Tem uma parte aqui que ele fala, talvez seja pensamento do mundo, tá? Que muitos, sua maior estranheza está simplesmente na obviedade da reversão que faz no modo de pensar do mundo. Sim. Né? Essa reversão que a gente precisa mudar, de que tem um coitadinho, que tem alguém sofrendo e que eu sou o ser especial e o outro não. Cada um tem a sua experiência e cada um tem tudo ali o que precisa. E isso é ser generoso. Às vezes, nós precisamos ser generosos também quando aguardamos uma solicitação. Se o outro está te pedindo, é porque também você, se tem um pedido, é porque você tem também algo a entregar. Porque ele é você. Então, está tendo um convite também. Isso também, eu acho que entra nas duas pontas ali, né, Bruna? Que eu vejo assim. Deixa eu falar mais um pouquinho. Então, fica claro aqui, para a gente ir finalizando a generosidade, passar já para a paciência, é que tem o conceito de generosidade no mundo. Se a gente for observar e aprofundar, essa generosidade do mundo é equivocada, porque eu me vejo superior ao outro, e eu dou realidade para a fraqueza do outro, que o outro mesmo está acreditando, por isso ele está vivenciando aquilo naquele momento. Então, ao invés de eu ajudar ele a se lembrar de que ele também pode, de que ele é a extensão de Deus, de que ele é amor, e do mesmo jeito que ele se enfiou naquilo ali, ele mesmo pode sair, que ele não precisa do outro, não precisa da minha ajuda, ele precisa simplesmente se lembrar. Então, a verdadeira generosidade é essa lembrança. Isso não quer dizer que a gente não vai dar dinheiro para quem está precisando, a gente não vai fazer aquilo que está no nosso alcance, cada um vai ter a sua sala de aula, a sua história, a sua disponibilidade aí, perceber o que a vida te convida a fazer. Mas aonde vai estar a sua mente no momento que você estiver praticando essa ação de generosidade? Isso nós precisamos prestar atenção, porque aonde vai estar a nossa mente vai dizer se é uma generosidade verdadeira ou se é uma generosidade equivocada. Então, por que razão admitiria a dor a si mesmo, mas ele quer ter para si todas as coisas que são de Deus, portanto, são para o seu filho. Essas são as coisas que lhe pertencem. Essas ele pode dar com generosidade verdadeira, protegendo-as sempre para si mesmo. Essa é a generosidade verdadeira. Ficou claro para vocês? Qualquer coisa, manda aí uma perguntinha. Mas para mim ficou bem claro assim no meu coração sobre essa questão da generosidade e como a confiança que é importante, né? Que no comecinho ele falou que só pode vivenciar essa característica da generosidade verdadeira no momento que você também está na confiança.
Então, se eu estou na confiança de que eu sou um com Deus, que o meu irmão também é, eu não vou enxergar ele menor do que eu. Porque a confiança não me permite mais dar realidade às ilusões. A confiança não me permite mais entrar em julgamento. Acho que a maior generosidade é quando a gente pode olhar o irmão que é diferente, mas que é equivalente. Ou deixar esse se diferente, se entrelaçar, aceitar, né? Como ele é. Sem julgar, sem querer colocar rótulos, né? Eu acho que essa é a mais profunda. É quando eu posso dar um lugar do outro ser quem ele é. E a experiência que ele vive também. Eu tenho aprendido muito, que eu acho que faz parte da generosidade, que às vezes a gente precisa não fazer nada para o outro. Às vezes é o melhor presente que você vai dar para o outro é não fazer nada. Às vezes o não fazer é uma ajuda que ajuda muito mais do que quando a gente quer fazer algo. E eu acho que isso também entra dentro dessa confiança e dessa generosidade. Confiar que aquilo que ele tem é o suficiente para ele e é o que ele precisa, né? Sim. E aí a gente está o próprio caminho, né? E a gente daí tem respeito pelo outro, né? Entra essa questão da confiança, né? A gente confia que tá tudo certo ali para ele. É isso. Então, só para deixar essa perguntinha para a gente se observar, tá? Nos momentos que a gente vai praticando generosidade ou pensamentos de generosidade, observar se está existindo uma arrogância em nós, de nos ver maior do que o outro. Observem isso. Não necessariamente quando você... Não necessariamente, de dar dinheiro, porque às vezes a generosidade vem simplesmente, deixa eu dar um conselho para essa pessoa, ou deixa eu dizer o que ela tem que fazer, porque ela é uma perdida, não sabe o que está fazendo, porque eu sei o que é certo. Cuidado. Hoje fica esse convite para a gente olhar de uma forma muito profunda aonde e como estamos aplicando essa generosidade na nossa vida. Eu vou ter que aplicar bastante, porque eu adoro dar um palpitinho, às vezes. Porque, assim, eu dei o exemplo do dinheiro, né, gente? Que isso eu já consigo, né? Que era uma coisa que mexia muito comigo, né? Quando eu via alguém pedindo e tal. Que era algo que mexia muito comigo. Mas, isso que a Bruna falou é verdade. O quanto que a gente, às vezes, quer palpitar, né? Eu só vou dar um conselhinho. Eu só vou dar um conselhinho ali e tá tudo certo. Mas eu não tô sendo nada generoso, né? Porque a pessoa nem te pediu, às vezes. Geralmente não. Geralmente não. Então, é isso, né? Acho que entra também dentro dessa generosidade isso. Então, eu vou seguir aqui. Vai fechar com alguma coisa a mais aqui? Não, eu acho que tá bem claro. Vamos para paciência. Tá bom, vamos lá, então. Paciência. Aqueles que estão certos do resultado podem se dar ao luxo de esperar e esperar sem ansiedade. Aqueles que estão certos do resultado, para nós aqui num curso, eu não sei, Bruna, mas resultado é a cura. Sim. Né? Uma ligação. Hoje o povo tá doido aqui, estão me ligando à torta direita. Por isso que eu acho que está saindo. Vou voltar aqui. Aqueles que estão certos do resultado podem se dar o luxo de esperar e esperar sem ansiedade. Então, aqueles que estão certos da cura, que é o resultado, podem se dar o luxo de esperar e esperar sem ansiedade. A paciência é natural para o professor de Deus. Tudo o que ele vê é o resultado certo. Eu tenho muito esse olhar já, de, tá tudo certo, isso aqui aconteceu. Primeiro o ego pula na frente e me diz que não era, daí em seguida já vem essa consciência de que está certo e aquela é uma sala de aula que eu preciso. Já me conecto bastante com isso aqui. Tudo que ele vê é o resultado certo. Por algum
tempo talvez ainda desconhecido por ele, mas não posto em dúvida. O tempo será tão certo quanto a resposta. E isso é verdadeiro para tudo o que acontece agora ou no futuro. O passado, do mesmo modo, não conteve nenhum equívoco. E aqui entra o quanto que a gente tem que concordar com o nosso passado. Olha o que ele está dizendo. O passado, do mesmo modo, não conteve nenhum equívoco. Nada que não tenha servido para beneficiar o mundo, assim como a ele, a quem as coisas precisam acontecer. Talvez isso não tenha sido compreendido na época, mas mesmo assim, o professor de Deus está disposto a reconsiderar todas as suas decisões passadas, caso estejam causando dor a alguém. A paciência é natural para aqueles que confiam, certos da interpretação final de todas as coisas no tempo. Nenhum resultado já visto ou ainda por vir pode causar-lhe medo. Eu vou repetir aqui. Eu vou repetir todos, porque ela é curtinha, eu sinto de trazer ela novamente. Então, aqueles que estão certos do resultado podem se dar o luxo de esperar e esperar sem ansiedade. A paciência é natural para o professor de Deus. Tudo o que ele vê é resultado certo. Por algum tempo, talvez ainda desconhecido por ele, mas não posto em dúvida. O tempo será tão certo quanto a resposta. E isso é verdadeiro para tudo o que acontece agora ou no futuro. O passado, do mesmo modo, não conteve nenhum equívoco. Nada que não tenha servido para beneficiar o mundo. Assim como a ele, a quem as coisas pareciam acontecer. Talvez isso não tenha sido compreendido na época. Mesmo assim, o professor de Deus está disposto a reconsiderar todas as suas decisões passadas, caso esteja causando dor a alguém. A paciência é natural para aqueles que confiam. Olha só, a paciência é natural para aqueles que confiam. Então, sem a confiança, é difícil a gente ter paciência, né? Sim. Certos da interpretação final de todas as coisas no tempo. Então, eles estão certos da interpretação final de todas as coisas no tempo. Nenhum resultado já visto ou ainda por vir pode causar-lhe medo. E aí, Bruna? Olha que profundo. Porque esse finalzinho fala assim, ó, nenhum resultado já visto ou ainda por vir pode causar-lhes medo. Aqui já tem que estar no nível 7 da confiança. Porque é o famoso coloca o pé e confiar que Deus mostra o caminho, é o famoso dar um tiro no escuro. Porque a confiança de que tudo está certo, ela não te causa medo, ela não te causa ansiedade de como será o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer. Ela não te coloca no controle, porque observa quando a gente está controlando muito uma situação, a gente quer estar um passo à frente das decisões das outras pessoas, o que fulano vai pensar, como que vai agir, como que as coisas vão acontecer. Então, é uma ansiedade e uma impaciência de quem não confia. Tenta se lembrar em algum momento da sua vida que você tomou alguma decisão importante, e você não sabia se era o certo, se era errado, se ficava assim embora, o que fazia. Você não estava confiando. Então, aquilo gerou ansiedade, a gente não dorme, dá insônia, a gente fica perturbado. Fica realmente com uma impaciência, porque não confia no resultado final.
Então, a paciência é uma característica, uma virtude do professor de Deus que confia que tudo está certo, que aprende a ficar com aquilo que chega. Sim. E aqui eu acredito que na paciência você já nem precisa escolher, né? Você nem entra muito na escolha. Você já está tão confiante ali que você já está seguro, né? Porque a gente olha para o mundo muito a partir de uma segurança infantil em nós, né? Então, a gente olha para o mundo, porque isso gera ansiedade, né? Então, a gente nasce num berço lá familiar, nós, e a gente tem o apoio dos nossos pais, né? Então, ali nós estamos protegidos, nós estamos cercados por esse amor ali, e o que acontece? Quando você cresce, o mundo parece muito grande. E aí você tem medo, você não tem mais confiança, porque agora você não tem mais seus pais ali. Né? Você vai tomando essa força adulta. É a mesma coisa que a gente olhando para esse âmbito maior divino. Quando eu transito dentro dessas características e quando eu vou percebendo dentro dessas características, eu vou entrando em segurança em Deus. Sim. Eu vou entrando, são essas características que me fortalecem nesse amor de Deus, né? Então aqui, quando eu entro nesse estado de paciência, de generosidade, de alegria, o que vai acontecendo comigo? Eu vou entrando num estado de segurança e de muita confiança, né? Cada característica da confiança faz com que nós sentimos mais seguro em Deus. Você sente assim, Bruna? Eu sinto assim. Sim. Não sei como que é para ti. Não sei E é como uma que é para ti. confiança que transcende o nosso ego, tá? Você vai conseguir perceber a diferença. Porque o ego, ele tá sempre se comparando, ele tá sempre com medo de morrer, ele tá sempre questionando se aquilo que você está fazendo tá certo. Você escolhe o plano A, ele fala que você deveria ter escolhido o plano B, escolhe o B, ele fica falando, e se a gente tivesse escolhido o plano A? Então, no ego não existe confiança. Sim. A gente está sempre em ansiedade no ego. O ego construiu e se, né? E se, pronto. E se desdobrou para um monte de coisas onde a gente hoje vive por ansiedade e não tem essa confiança, não tem, né? Então, as nossas escolhas ainda estão até que a gente não se lembre dessas características, né? Então, por isso que é legal a gente estar estudando isso aqui, vendo o quanto isso, não sei, cada vez que você lembra, você entra em contato com esse amor dentro de você, né? Estava vendo aqui que você leu a gentileza, né, também, aqui, não estava presente. Sim. Porque, olha, se a gente for observar, quando que a gente precisa ali da paciência? Em geral, nós estamos sendo tomados por uma ansiedade de que as coisas aconteçam rápidas, no nosso tempo, no nosso controle, do jeito que a gente quer. A gente quer que Deus queira o que eu quero. Não é eu querendo o que Deus quer. É Deus que tem que seguir meu cronograma. Em outro momento é com a raiva. Quando a raiva se manifesta em nós, porque eu quero que o outro faça o que eu quero e o outro não está fazendo, então me dá raiva. A gente precisa da paciência. Eu tenho um pensamento dentro de mim sobre o outro, né? Sim. E aí, o que acontece? Entra uma ansiedade, porque eu estou lutando contra o que é. Eu estou criando ali um pensamento do outro que está entrando em conflito com aquilo que é. E aí é onde a gente perde a paciência, é onde gera raiva, onde gera ansiedade, né, Bruna? Sim. Então, a gente... essa é a questão que eu vejo bastante, assim. Deixa eu só ler aqui de novo. Aqueles que estão certos do resultado podem se dar ao luxo de esperar e esperar sem ansiedade. Aqueles que estão certos. Então, uma das que a gente vê ali é que, assim, ó, estar nesse pensamento de Deus, que é ser o Filho de Deus,
é a certeza, né? Uhum. Então, no momento que não tem certeza, já é um pensamento equivocado. Sim. Não tem certeza, não está certo, é um pensamento equivocado. Uhum. E quando a gente não tem essa certeza, a paciência foi embora já. Porque já entra tudo... Deixa eu ver o que o Paulo está falando aqui. Deu uma travadinha. Já volto. Pera aí que já volto. Já estou te ouvindo, já tá bom. Voltei. Deixa eu ver o que o Paulo traz ali. Quanta arrogância querer que as coisas sejam do nosso jeito. Sim, sim. E o pior é a gente achar que a gente controla alguma coisa. Pois é. A A gente receita do caos. a gente fica achando que a gente pode controlar. Não, você não pode controlar nada. Você pode escolher o professor que você quer para viver aquela sala de aula que está ali se apresentando. Tipo agora aqui, como é que eu vou controlar esse negócio que está escurecendo a minha tela? Não dá. Eu tenho que usar da paciência e deixar fluir do jeito que é. Então é exatamente isso, Paulo. É uma arrogância muito grande. É uma arrogância do ego em nós. E ele gosta de saltar na frente e trazer, né, o nosso jeito. Por isso o estado de presença é tão importante, né? As práticas dos exercícios que nós fazemos diariamente têm ajudado bastante, né? Então convido vocês a praticarem, mesmo que agora a gente já está chegando aí nesses caminhos finais, porque vai até 365, depois a gente começa de novo, porque são práticas que nos lembra todos os dias de dar esse passinho para trás e entrar nessa guiança do Espírito Santo. Se colocar à disposição para ser esse professor de Deus. Sim. E lembrando, né, que nós temos o grupo de estudo, que é gratuito, já vou fazer um merchan aqui, é gratuito, no meu link da bio, deu um problema lá, ainda não arrumei, mas no link da bio da Bruna tem, pode entrar no grupo de WhatsApp e estudar com a gente nas segundas-feiras. Nossa, o último estudo foi maravilhoso, né? Sim. A gente estuda página por página mesmo, ainda estamos no capítulo 3. Então, né, gente, olha o tamanho do livro. Tem muita história pela frente ainda, tem muito que caminhar junta. Bruna, tem muito soltar histórias. Tem. Fazer muitas histórias que não deixam a gente viver esse estado de presença, né? Então, assim, dissolver o tanto de entulho de pensamento que nós temos, porque é os pensamentos que não deixam a gente viver o agora, né? São esse acúmulo de pensamentos em nós que não deixa a gente viver o agora. Então, realmente, estudar ali com a gente o livro é um desfazer, é uma desconstrução. Aqui nós não vamos aprender, nós vamos desaprender. Porque a gente está desaprendendo todos os dias um sistema de pensamento muito arcaico, né? Um sistema de pensamento ainda muito pautado dentro de ideologias, de valores. Tem essas valias, os valores? Tem, mas são os princípios que são importantes. E aqui nós estamos vendo as características, né, dos professores de Deus, que são esses princípios. É disso que a gente deveria estar se movendo no mundo, né? Porque quando a gente entra nas ideologias, nos conceitos, em valores, a gente perde. Porque o que é mais importante? São os valores ou são as pessoas? São as pessoas. Porque, em última instância, eu preciso aprender que a Bruna sou eu e eu sou a Bruna, que nós somos uma consciência, que nós somos uma grande alma, né? Ou podemos dizer, uma vida eterna. E poder ver assim, o mundo fica muito mais significativo, fica muito mais bonito. Eu, pelo menos, tenho percebido isso, né? No início, a gente meio que se perde nessa desconstrução, parece que nada faz sentido. Mas viver depois hoje ainda falávamos disso, né, Bruno? Quando a gente vai vivendo nessa neutralidade, a gente dá espaço para essas características existirem em nós. A alegria, uma alegria sem causa, não precisa ter causa. Não é porque fez sol que eu tenho que estar feliz, não é porque fez chuva que eu tenho que estar triste, ou porque do contrário, né, enfim. Não, né, então, acho que é isso, assim, que
que canta o nosso vivenciar, coração de aqui. vivenciar essa paciência que 100% do tempo deve ser muito bom, né, gente? Viver nesse estado de paciência, ó. Tudo que ele vê é o resultado certo. Por algum tempo, talvez, ainda desconhecido por ele, mas não posto em dúvida. Então, imagina só você viver sem dúvidas na sua mente. Simplesmente aceitar tudo aquilo que chega, ainda que você não saiba o resultado final daquilo que está se mostrando, mas você tem uma única confiança em você. Tudo que vem de Deus é bom. Acabou. Eu não preciso de mais nada. Tudo que vem de Deus é bom. Tudo está certo. Então, a partir do momento que a gente acessar e integrar essa informação em nós, nós vamos conseguir viver essa paciência. E essa generosidade, e essa alegria. E assim seguimos. Na semana que vem, pode falar, claro. Você quer dar? Vou deixar você dar o recado, Então, na então. semana que vem, então, a gente vai passar todas essas lives aqui do Manual de Professores para as terças-feiras, às 19 horas, aí o horário do Brasil, às 23 horas aqui na Inglaterra. E nós vamos seguir falando sobre a fidelidade e mentalidade aberta. Um texto grandão aqui, bastante coisa para a gente se aprofundar. Todas as outras lives sobre o Manual de Professores está aí no feed da escola. Dá uma olhadinha nas capinhas aí que está escrito. São lives maravilhosas que vale a pena você dar uma maratonada aí. E olha que aprofundar ainda. Já vou deixar aqui, deixando um pouquinho de gostinho de quero mais. Aí nós encerramos as características, depois vamos entrar como se realizar a cura. Como se realizar a cura. O propósito percebido na doença, o deslocamento da percepção, vai ser lindo demais. Né? A gente termina essa parte agora, e daí na terça-feira nós terminamos as características de Deus, e depois entramos como realizar a cura. Gente, é lindo demais. Até vou dar um spoiler. A cura envolve a compreensão do propósito da ilusão e da doença. Sem isso, ela é impossível. Só para deixar um gostinho aqui. Esperamos vocês a gente se vê na terça. Para seguir com os nossos estudos e todos os dias de manhã com as lives das práticas dos exercícios. Gratidão pela presença de vocês. Gratidão. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.